Graças e paz, meus amados irmãos, amém? Agradeço a Deus pela oportunidade de trazer hoje a palavra de reflexão da noite. Eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração em nome de Jesus, então fica atento e recebe que hoje é noite de milagres, hoje é noite de restauração, hoje é noite de Deus realizar aquilo que você não está vendo, mas Deus vai realizar essa noite na tua vida em nome de Jesus, amém? Quantos creem? Quantos veio aqui para ser cheio do Espírito Santo? Quantos veio aqui para que esse culto não seja só mais um culto simples, mas seja um culto divisor de águas na tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Abra a Escritura em Lucas capítulo 18, versículo do 35 ao 43. Amém? Feche teus olhos antes, feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te convidamos, Espírito Santo. Senhor, abre o nosso entendimento essa noite para ouvir a tua voz. Espírito Santo, todo comichão seja retirado dos ouvidos em nome de Jesus. Nós oramos para que todo bloqueio, toda distração seja desfeita no poder do nome de Jesus. Que a palavra que vai ser liberada do altar, da tua graça, do trono da graça, Senhor, possa invadir os corações, possa levar cativas as mentes ao teu senhorio essa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que brasas vivas do altar, Senhor, venha incendiar a tua noiva, venha incendiar a tua noiva essa noite, em nome de Jesus. Nós oramos, nós submetemos ao Senhor esse culto. Senhor, nós levamos cativo o nosso coração ao teu senhorio, a nossa mente ao teu senhorio. Nós dizemos, tu és bem-vindo, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor essa noite. Nós queremos beber dessa água viva, nós queremos do manancial de água viva. Vem fluir essa noite em nossos corações, vem fluir essa noite em nossa mente, vem fluir em nossos ministérios, vem fluir em nossas famílias, vem fluir em nossas casas. Que o poder do teu Espírito Santo venha restaurar todas as áreas assoladas de nossas vidas essa noite, e que a semente do Evangelho possa crescer, florescer, Senhor, e dar frutos 100 por 1 na vida de cada um essa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse o cego. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhes disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluias! Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluias! Antes de Jesus chegar no caminho de Jericó, Jesus tinha anunciado aos seus discípulos que estava próximo de acontecer tudo o que estava escrito. Jesus anunciava que ele ia ser entregue para os gentios, que ele ia ser escarnecido, cuspido, açoitado, morto,
mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar como ele ressuscitou. Assim, cumprindo toda a Escritura, assim Jesus pré-anunciava o que se havia de passar por amor de todos nós. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: foi por amor a você. Se ele não escutou, você diz: foi por amor a você. E se entregou naquela cruz em nosso lugar, em nosso favor, para nos reconciliar com Deus. Que pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário nos fez reis e sacerdotes. Assim, Jesus restaurou a aliança. Ele pré-anunciando aos discípulos, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava falando. E Jesus fez um convite aos seus discípulos: vamos para Jerusalém. Olha para o irmão do seu lado e diga assim, ó: vamos para Jerusalém. Diga para ele: vamos para Jerusalém. Jerusalém essa noite é lugar de intimidade com Deus. E Deus disse a ele: vamos para Jerusalém. Mas era necessário eles passarem por Jericó para chegar em Jerusalém. E a Bíblia diz que no meio do caminho, perto do caminho, Jesus encontrou um cego de Jericó. O nome desse cego era Bartimeu. O seu pai, o nome dele era Timeu. Timeu foi um dos maiores revoltos contra o Império Romano. Ele foi um homem, Timeu, que se revoltou contra o Império Romano por não aceitar os impostos romanos e, por consequência, Roma prendeu Timeu e o matou. Mas Roma decidiu passar o mal dos pais para os filhos e decidiu arrancar os olhos de Bartimeu, para que ele não crescesse um jovem revoltado contra o Império Romano. E deu-lhe uma capa, que era o atestado de mendigagem, o atestado de cegueira da vida de Bartimeu. O que eu entendo com esse texto é que Bartimeu não sofria de catarata para que fosse cego. O Império Romano arrancou-lhe os olhos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século ele cegou o entendimento das pessoas, para que elas não compreendam a luz do Evangelho. O Império Romano representava o mundo que quer cegar, que veio para trazer cegueira espiritual. Escute uma coisa: a culpa não era de Bartimeu dele perder os olhos, a culpa foi do seu pai. O que me faz entender que muitas vezes a gente fala: essa geração é muito fraca, mas a pergunta é: quem estragou essa geração? Bartimeu sofreu porque o seu pai estragou a geração. O problema, muitas vezes, eu quero compartilhar uma coisa com você: Deus não te chamou para você ser amigo do seu filho. Deus te chamou para você ser pai dele. Porque se fosse para você ser amigo ou amiga do seu filho ou da sua filha, ela ter nascido na barriga da vizinha. O que eu entendo, o legado que os pais estão deixando. Muitos pais deixaram um legado de cegueira espiritual. O filho acorda dentro de casa, não vê o pai e a mãe no momento de oração. Não vê o pai e a mãe no momento de noite na mesa. Isso está gerando cegueira espiritual. Muitas pessoas estão falando porque os filhos estão cegos. Talvez os pais estão errando. A flexibilidade demais está deixando filhos cegos. Porque às vezes pais e mães estão querendo ser amigos dos filhos, quando Deus constituiu para ser pais e autoridade sobre os filhos. E Bartimeu ficou cego, porque o Império Romano lhe arrancou os olhos. É isso que Satanás faz com muitos filhos nesses dias. Por meio disso aqui, ó. Ele tem arrancado olhos de filhos que talvez já brilharam na presença de Deus, talvez foram tão apaixonados pelo Senhor. Quantos choraram na presença de Deus e às vezes não conseguem enxergar mais a face de Cristo como enxergava antes. Não tem mais dele o amor pelo Senhor. Às vezes ele vem na igreja e vem porque o pai e a mãe pediu,
e depois sai, e às vezes não faz mais sentido a vida dele na igreja. Diga assim para o irmão do seu lado: hoje é noite de restauração, de visão. Hoje é noite que Deus vai restaurar a visão de muitos jovens, de muitos adolescentes, de muitas mulheres, de muitos homens aqui essa noite, em nome de Jesus. E o Império Romano lhe deu uma capa a Bartimeu, porque era um atestado que ele poderia mendigar. Aquilo ali era um atestado dizendo para Bartimeu: Bartimeu, não tem mais jeito, acabou. Às vezes a gente ora assim e diz assim: rapaz, será que tem jeito para isso? Tem mais jeito não. Fulano, isso aí presta mais não. Isso aí a gente fala o quê? Só Jesus na causa, né? Diga assim: ainda bem que só Jesus pode fazer o impossível se tornar possível na tua vida. E a Bíblia diz que, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou: o que é que está acontecendo? E disseram a ele: Jesus o Nazareno passa por aqui. E essa noite, Jesus o Nazareno passa por aqui essa noite. Note-se que esse cego, ele conhecia o Senhor, porque sua atitude seguinte, ele começou a identificar o nome de alguém que conhecia a palavra, estava clamando por alguém que ele conhecia, e disse assim, que ele clamou: Jesus, filho de Davi. Ele conhecia a palavra, ele se lembrou da profecia de Isaías, que diz que, Isaías capítulo 11, que diz: porque brotará um rebanho do tronco da raiz de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará e brotará. Ele estava clamando por uma pessoa que ele conhecia, que as profecias apontavam para ele. Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele disse: a profecia falou sobre esse homem, e ele é da raiz de Jessé, ele é da descendência de Davi, eu sei quem é esse homem. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O poder do clamor, aleluias, onde existe um ambiente de necessidade, se você está disposto a clamar pelo seu filho, Deus está disposto a mudar a realidade dele em nome de Jesus. Por isso que Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes e nem conheces. O poder do clamor mudou a vida daquele homem naquele dia. O poder do clamor mudou o destino da vida daquele homem, Bartimeu. Nunca mais, depois daquele dia, ele ficou no caminho, mendigando. Talvez tenha alguém aqui que parou no meio do caminho, parou no seu ministério, parou no que não queima mais, tem perdido a visão de Deus, não tem tido mais gosto, mais tempero, não tem sido mais sal da terra, nem luz do mundo. Você tem se acostumado já está na beira do caminho sentado, já se acostumou. É isso aqui que eu vou fazer, vou vir fazer, tá bom demais. Mas essa é uma noite em que Deus vai restaurar a tua visão em nome de Jesus. Essa é uma noite que Deus vai fazer se materializar aquilo que não existe na tua vida. Deus vai restaurar a tua visão. E aquela capa que estava sobre Bartimeu, Deus estava na direção dele para tirar a capa. Aquela capa era o decreto da frieza, da cegueira espiritual na vida de Bartimeu. Mas quando Bartimeu ouve que Jesus está vindo, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez o nosso clamor está precisando mudar. Talvez a gente está entrando na igreja para clamar por um carro, por bênçãos. O que você está clamando? O que você tem clamado? Pela sua vida financeira melhor? Aquele homem estava em um só clamor:
misericórdia. Pois ele sabia que o poder da misericórdia de Deus ia transformar a vida dele. Quando você começar a clamar por misericórdia, a manifestação da misericórdia de Deus vai gerar milagres na tua vida. Aleluias! Ei, ele não estava pedindo para ser curado logo, ele estava pedindo por misericórdia. Ele podia dizer: Senhor, me cura aí. Mas ele disse: misericórdia, Senhor. O primeiro clamor de Bartimeu foi por misericórdia. E a gente está precisando começar a voltar aos pés do Senhor e a clamar por isso. Porque talvez a gente está se achando santo demais. E a gente não tem se prostrado diante do Senhor e tem dito ao Senhor: misericórdia, Senhor, de mim. O profeta Isaías teve uma visão e diante da face do Senhor, você sabe o que ele falou? Do versículo 1 ao versículo 7, ele diz assim: eis que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os seus séquitos estavam ao redor dele, e 6 anjos estavam acima dele, com 6 asas, com 2 voavam, com 2 tinham asas nas costas, com 2 cobriam seus rostos, e cantavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moviam com a voz daquele que clamava, e eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6. O clamor de Isaías diante da face de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo. É o tempo de a gente reconhecer e começar a pedir misericórdia a Deus pelas nossas atitudes. Esse foi o clamor de Bartimeu. Ele disse: tem misericórdia de mim, Senhor. E as pessoas que estavam ao redor dele disseram assim: cala, cego, não incomoda o mestre. Porque nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual, quando muitas vezes se humilhar para o Senhor, hoje em dia está sendo motivo de vergonha. Hoje em dia dobrar os joelhos para chorar nos pés do Senhor. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: homem chora. Diga assim: mulher também. A pastora disse: mais ou menos. Mulher chora mais ainda. A pastora disse: nós temos que ter um coração voltado ao clamor da misericórdia pelo Senhor. Quando entrarmos por essas portas com o coração rendido ao Senhor, vamos entender que o poder da manifestação da sua misericórdia é capaz de transformar todas as áreas de nossas vidas. Ei, os olhos dele foram arrancados. Ah, Deus, tem tanta gente que perdeu aqui o dom, tanta gente que está aqui, está desanimado, perdeu a visão, não queima mais pelo Senhor. O império das trevas tem arrancado a sua visão, você não tem mais desejo de queimar pelo Senhor. E Jesus encontrou aquele homem e disse assim: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver, Senhor. E ele disse: veja. Escuta aqui, aquele homem não estava cego por causa da doença, foi porque arrancaram os olhos dele. Quem está comigo aqui, está entendendo isso aqui, ó? Então quando Jesus falou, veja, ele não curou a enfermidade, ele criou um globo ocular. Aleluia! Quando ele falou veja, ele não estava dizendo essa catarata vai ser curada, não, porque os olhos dele foram arrancados. Quando Jesus falou veja, na hora criou o globo ocular. Como você pode glorificar por isso aí? Como vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Quando Jesus falou veja, criou, se formou onde não havia nada. Por isso que Hebreus diz: ao filho foi dado, ao herdeiro, o poder de sustentar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Pelo poder da palavra, ele gerou o olho, ele criou o olho daquele homem.
O que eu entendo com isso? Onde não havia nada, no poder da palavra de Cristo, Deus realizou tudo na vida dele. Isso vai ser na tua vida em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar na tua vida, que mesmo se não tenha nada, você não esteja vendo nada, seu casamento, a sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida ministerial, os seus filhos, as suas filhas, eu quero profetizar em nome de Jesus, que hoje a cegueira espiritual vai sair, hoje a tua casa vai ser restaurada, a tua família vai ser renovada, o poder do Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai fazer tudo novo, vai criar aquilo que não existe, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor e glorificar a Ele? Aleluia! E quando Jesus falou, veja, cara, eu imagino os discípulos na hora dizendo, irmão, se fosse eu da IABP, eu dizia, irmão, esse cara aí é top, meu irmão. Porque Jesus criou aquilo que não existia. No poder da palavra, mesmo se o Império Romano arrancou de você a alegria, arrancou de você o desânimo, arrancou de você a vontade de você que está querendo desistir, mas essa é uma noite que Deus vai colocar de novo na tua vida a alegria de Cristo em nome de Jesus. Vai colocar de novo, você vai queimar nesse altar por Cristo. Quando você dançar, você vai queimar para a glória de Deus. Quantos querem ver o Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, só quem está ligado vai entender isso que eu estou falando. Quando esse homem foi curado, sabe quem foi a primeira pessoa que ele viu? Sabe quem foi a primeira pessoa que ele viu, Deus, quando Bartimeu foi curado? Jesus. Porque Deus não te cura para você estar olhando para a vida dos outros, não. Deus te cura para você olhar para a face de Cristo. Aleluia! Deus não te cura para você ver o erro dos outros. Deus te cura para você ver a face de Cristo. E sabe quem foi a primeira pessoa que ele viu? Curado, quando o olho dele foi formado no poder da palavra. Sabe quem ele viu? Ele viu o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Yeshua, o Elohim, o Adonai, o Jeová Nissi. Ele viu o Jeová Rafá, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz, o Emanuel, a estrela da manhã, a porta, o bom pastor, o amado de nossas almas, o princípio da criação de Deus, o Pai da vida, a raiz de Jessé, o Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus, a primícia da ressurreição. Ele viu o Messias, a rocha, o que é, o que era e o que há de vir, o Rei dos reis, o Rei dos judeus, Senhor dos senhores, o que vai vir para buscar a igreja. Aleluia! Foi isso que ele viu. Ele viu a face de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa imagem tem tudo a ver com essa conclusão. Porque às vezes a gente tem uma imagem distorcida. A gente pensa que Cristo está ainda no madeiro, ferido, sendo cuspido. Quem tinha de bater em Jesus, bateu. Quem tinha de cuspir em Jesus, cuspiu. Porque agora quando ele vir, ele vai vir para meter a mão, irmão. Agora ele vai vir com poder e grande glória. Quem tinha de cuspir em Jesus, teve que fazer isso naquele momento. Porque há beleza na face de Cristo. Ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está mais pendurado no madeiro, ele vive para sempre. Aleluias! E a beleza na sua face. Talvez você tenha perdido os dias que você dançava com o Senhor dentro da sua casa, numa canção assim, ó. Que você lavava os pratozinhos assim, ó, e dizia...
chorando. Depois Jesus te restaurava. E depois tu estava lá, lavando os pratinhos de novo. Quando a face de Cristo na tua visão havia beleza. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim: o conhecimento da glória de Deus está na face de Cristo. Você quer ter o conhecimento da glória de Deus? É só olhar para Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, hey, hey, Yeshua, declare isso. Levante suas mãos, declare isso. Yeshua, Shakataralabarakandaralarayas. A beleza na face de Cristo. Yeshua, o meu amado é o meu amado é o mais belo entre milhares de... Contemple a face de Cristo.